Fala aí, galerinha do canal. Aqui quem fala é o Spider Tech e bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou fazer um pouco da continuação do vídeo anterior, que eu ainda vou falar mais, e vou trazer também uma outra questão. Não querendo ser muito polêmico, mas é muito mais que uma forma de análise, para falar a verdade. No vídeo anterior eu estava falando sobre por que o pessoal gosta muito mais do Homem-Aranha do espetáculo Homem-Aranha, que é do Garfield, e por que o pessoal gosta mais do Homem-Aranha do Tom Holland. Por quê? Porque quanto mais você faz você cria, você bota nos cinemas, bota nas animações, um Homem-Aranha que seja muito mais parecido com as HQs, ou seja, com aquele traje clássico, ele faz mais sucesso. Já o Homem-Aranha do Maguire, ele foi por caminhos diferentes. Por quê? Ele teve a teia orgânica, o que tira meio que a graça tecnológica, entre aspas, do atirador. E a roupa dele foi tipo, o estilizado foi bem diferente, porque as teias eram feitas meio que com prateado, ou seja, saiu daquele estilo do clássico, saiu bastante do clássico. E também isso fez com que as pessoas deixassem de gostar mais. Não é que deixassem de gostar, prendessem um pouco mais o interesse por ele e gostassem dos outros. Já que os outros foram muito mais pro clássico, pro sentido do clássico. E uma análise, melhor dizendo, que eu vou fazer hoje é sobre uma coisa que, para falar a verdade, a maioria das pessoas tem dúvidas até hoje. Qual a diferença e qual o melhor Hulk? O primeiro filme do Hulk, que é o conhecido como Hulk do Ang Lee, que é o diretor. Tem E tem um segundo filme que é o Incrível Hulk, se não me engano. Não sei se tem algum mais interesse. Se tiver, deixe nos comentários, agora não estou lembrando. Enfim, existe o do Ang Lee e existe o do Incrível Hulk, que é o mais famoso. Que aparece até o... Esqueci o nome também. Deixem aí nos comentários. Enfim, existem esses dois tipos de filme. Tá. Qual a diferença entre esses dois tipos de filme? O primeiro filme do Ang Lee, ele é muito mais uma coisa... Ele, para falar a verdade, se você for parar para analisar, ele é super complexo. Os acontecimentos em si, a história em si são super complexas. Mas resumindo, tentando resumir, seria uma coisa muito mais como uma metáfora. Porque o do Ang Lee, o que o filme do Ang Lee quer dizer, é por isso que também aparece aquelas cenas do próprio Bruce sendo enforcado pelo Hulk, é da metáfora do que é ser um monstro, do que é um humano ser um monstro interior. Para falar a verdade, o que esse filme meio que realmente quer mostrar, resumindo, é uma parte do Hulk, mas não o monstro dentro do homem, mas o homem como um monstro. Porque se você perceber, o filme trata muito de questões de família, de questões de psicologia, de questões de autoconhecimento, de questões de como o poder é utilizado, o que é ter uma criatura tão forte dentro de você, o que é conter um poder. Então são vários tipos de filosofia. Já o Incrível Hulk é... O Incrível Hulk, pra falar a verdade, ele é um Hulk mais Marvel mesmo. É aquele Hulk monstro que demonstra raiva. É por isso que esse filme tem o Abominável, me lembro do nome.
É por isso que esse filme mostra já mais os personagens do Hulk normal. Porque esse filme é pra mostrar o Hulk que a gente tá. Que tipo, os conhecedores da HQs, os conhecedores da Marvel em geral conhecem. Que é aquele Hulk clássico, aquele Hulk que, que diferente do Ang Lee, que é um monstro dentro do homem. Não, que é um homem dentro do monstro, aquele é um monstro. Vamos dizer que o Hulk é um monstro dentro do homem. Que ele acaba servindo como Hulk. Tanto que a história dele é contada de um jeito muito mais cinematográfico mesmo. Com clímax, reviravoltas. Aquela coisa muito mais estilo de filme da Marvel, de super-herói mesmo. E uma coisa que eu queria deixar, tipo, é uma opinião minha, mas parando para observar, eu acho uma coisa que é muito interessante e impressionante, que o Incrível Hulk é o único Hulk, para mim, onde eu vejo o rosto mais de ser humano e ao mesmo tempo a raiva do monstro. Porque se vocês repararem, o Hulk do Ang Lee, quando ele vira Hulk, ele vira aquele Hulk, só que não é como mais. Não é exatamente como um humano, né? Você vê que é um humano diferente, que é um humano meio que deformado. E o do Mark Ruffalo também. Tanto que se vocês repararem, o Hulk do Mark Ruffalo já tem um rosto de tipo de expressão de raiva. Ou seja, quando ele faz a raiva daquela ali, tipo, você já percebe que ele tá com raiva. Você já percebe, tipo, o que ele quer passar. Agora, o monstro do Incrível Hulk, o Hulk do Incrível Hulk, ele é um tipo de. O rosto dele é muito mais humanizado, é muito mais natural, por assim dizer. E a raiva dele é simplesmente uma expressão super forte de raiva. Aquilo ali, na minha opinião, soa como tipo. Não é somente o Hulk com raiva, é a essência do Hulk, a essência de raiva dele. Porque quando ele fica com a cena, quando ele mostra o cara com raiva, você sente ele passando essa raiva. Você sente o que ele tá sentindo, você sente a fúria presa nele, a fúria dentro dele, a fúria querendo se soltar. Ele não tem nenhum. Ele não tem nenhuma. Como é que eu posso dizer? O rosto dele não tem nenhum formato que ele lembre a raiva. Ele tem que fazer uma expressão de raiva para você ver que ele tá com raiva. E isso é impressionante porque tipo, mostra como tipo. Eu sou o Hulk, tô com raiva, o Hulk esmaga. Então pra mim é a representação mais completa dele. Por mais que seja algo muito mais Marvel, é uma coisa muito mais meio que é um filme onde mostra a parte mais Hulk do Hulk, a parte mais natural, a parte mais instintiva. Belezinha, galera? Essa foi a minha opinião. Eu ainda vou voltar com o vídeo do Homem-Aranha da parte 2. Ainda vou fazer um vídeo só falando sobre isso, belezinha? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhem com os seus amigos, principalmente com os fãs da Marvel. E até o próximo vídeo. Valeu!